Boa tarde, pessoal, tudo bem? Essa semana vocês estão estudando notação científica, que é um tema importante. E o que é notação científica? Para que serve? A notação científica é uma forma de representação numérica usada para representar números muito grandes ou muito pequenos. E como vocês podem ver aqui, ela é composta por dois fatores. Um deles é uma potência de base 10, e o outro fator é o número que tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, certo? Então, esse número tem que estar entre 1 e 10. Por exemplo, aqui é 5,2. No exemplo de baixo, 2,39. Ok? Então, na nossa notação científica, tem essa característica. Para que você entenda melhor, eu coloquei aqui como exemplo alguns números, tá? Coloquei 4 exemplos. E o que é que nós vamos fazer? Esses números, nós vamos escrever alguns desses números em notação científica, ou melhor, todos eles, né? Vamos escrevê-los em notação científica. Essa é a parte prática, né? Como é que nós vamos fazer isso? Vamos começar pela letra A. Eu tenho aqui 3.265. Lembre do que eu falei. Para estar em notação científica, o número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Para ser menor que 10, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que usar uma vírgula, tá? Quando o número não tem vírgula, nessa letra A não tem, nas outras tem. Quando não tem, é como se a vírgula estivesse aqui no final do número. Aí ela não aparece. Se eu voltar a vírgula duas casas aqui para a esquerda e colocar ela aqui entre o 2 e o 6, vai ficar que número? Vai ficar 32,65, mas aí não dá certo, porque na notação científica tem que ser menor que 10. Para ser menor que 10, a vírgula vai ter que vir para cá. Aí vai ficar 3,265, ok? Então vamos colocar aqui 3,265. Aí já ficou o número menor que 10 e maior que 1. Ok, agora a notação científica, como falei, ela é composta por dois fatores. Nós já temos aqui, que é o número menor que 10, vezes uma potência de base 10. Tá? Sempre vai ter essa potência de base 10 para representar um número na notação científica. Mas quem vai ser o expoente? Como é que eu sei se vai ser 1, 2, 3 ou 4? Vamos ver? Observe o número aqui, ó. Ele estava sem vírgula. E a vírgula veio para cá, como vocês podem ver aqui, entre o 3 e o 2. Então, quantas casas a vírgula se deslocou aqui? 1, 2, 3. Vocês podem ver por aqui também, ó. Cada número desse é uma casa decimal. Então, a vírgula veio 1, 2, 3 casas. Se foram 3 casas, então o expoente aqui vai ser 3. Ok? Então, esse número aqui já está na forma de notação científica. Lembrando que 10 elevado ao cubo equivale a 1000. Se eu pegar esse número 3,265 e multiplicar por 1000, vai dar esse resultado, que era o inicial, 3.265. Porém, nós deixamos ele na forma de notação científica. Vamos ver outro exemplo, 34,6. Então, você repete o número aqui na frente sem a vírgula, porque nós temos que ver onde que a vírgula vai ficar, para que esse número seja maior que 1 e menor que 10. Maior que 1, ele já é aqui. Ele pode até ser igual a 1, tem que ser igual ou maior que 1. Mas tem que ser menor que 10. Para ser menor que 10, a vírgula tem que ir para onde? Tem que ficar aqui, né? Então vamos colocar aqui, ó, a vírgula que estava aqui vai voltar para cá. Vai ficar 3,46. Aí eu multiplico pela potência de base 10, sempre, porque notação científica, né, sempre vai ter essa potência de base 10. Então a vírgula estava entre o 4 e o 6, né? Ela estava aqui. Ela voltou quantas casas? Apenas uma. Então o expoente vai ser 1. Ok? Observe que nesses dois exemplos o expoente foi positivo.
Mas aí eu pergunto, será que o expoente vai ser sempre positivo? É isso que nós vamos ver agora. Na letra C, o que há de diferente nessas duas letras comparada com as duas primeiras? É que nessas duas últimas, a parte inteira do número é zero, ou seja, esse número é menor que 1, certo? Menor que 1. Então, para ser maior que 1 e menor que 10, né, ele vai ter que estar onde? Essa vírgula tem que vir para cá, né? Então, vai ficar 9,3. Se a vírgula vier para cá, ficaria 0,93. Aí, com zero, ainda ficaria menor que 1. E não pode ser menor que 1, tá? É maior que 1 ou igual e menor que 10. Então, vai ficar 9,3 vezes 10. Quantas casas a vírgula se deslocou? Ela parou aqui entre o 9 e o 3, aqui, ó. Então, ela veio, acompanhe comigo, uma casa, duas, três. Ela andou 3 casas para parar aqui, ó. Então, aqui vai ser 3. Só que tem um detalhe, esse 3 vai ser negativo. Sabe por quê? Porque o número original que nós tínhamos aqui era menor que 1. Você sabe disso quando a parte inteira for zero. Isso mostra que ele é menor que 1. Então, sendo assim, quando ele é escrito na forma de notação científica, esse expoente da base 10 fica negativo, ok? E esse último exemplo, 0,45, na notação científica vai ficar 4,5, né? Porque tem que ser maior que 1, menor que 10, vezes 10. E quem vai ser o expoente aqui? A vírgula se deslocou quantas casas? Ela parou entre o 4 e o 5, como vocês veem aqui, ó. Então ela fez isso, ela veio daqui para cá. Uma casa só, então aqui vai ser 1. Certo? Agora eu pergunto a vocês, esse expoente vai ser positivo ou negativo? Negativo, né? Porque este número era menor que 1, quando começa com 0. Ou seja, quando a vírgula vem da esquerda para a direita, o expoente é negativo, né? Ok? Então, aqui todos esses 4 números foram escritos em forma de notação científica. O que é que nós vamos fazer agora para concluirmos nossa aula? Nós vamos fazer um processo invertido aqui, tá? Olha só, eu tenho aqui, deixa eu me arrumar aqui, eu tenho aqui 4 exemplos. Agora aqui, esses números estão em notação científica, os 3 primeiros. Esse não está porque está sendo menor que 1. Agora vamos fazer o contrário. De notação científica, nós vamos escrevê-lo numa forma de número normal. É o contrário da questão anterior, tá? Lá passamos da forma normal para a notação científica. E aqui nós iremos passar da notação científica para a forma normal. Como que nós vamos fazer isso? Eu tenho aqui, quando o número é negativo, você já repete o sinal de menos aqui, ele vai continuar sendo negativo. 8 vezes 10 à quarta, repete o 8. 10 à quarta é como se fosse 10.000. Porque se o expoente é 4, ele vai ter 4 zeros. Então, 10 à quarta equivale a 10.000. Então, 8 vezes isso aqui é como se eu estivesse fazendo 8 vezes 10.000. E quanto vai dar 8 vezes 10.000? Vai dar 80.000. Então, esse vai ser o resultado, tá? 10 à quarta equivale a 10.000, então vai dar 80.000. Eu coloquei aqui só para você entender, mas basta você olhar quem é o expoente e acrescentar aqui a quantidade de zeros, tá? Letra B, 2,87 vezes 10 à sétima. Aqui é um pouco diferente, o de lá não tinha vírgula, esse tem. Então você escreve o número sem a vírgula. Se é 7, essa vírgula ela vai se deslocar 7 casas. Mas aqui só tem 2, ó. O que é que eu faço? Vai ficar faltando 5 casas. Ou seja, eu vou ter que completar com zeros. Vou colocar aqui 5 zeros, tá? Veja, a vírgula está aqui, ó.
tem duas casas, mas como é 7 o expoente, a vírgula tem que percorrer 7 casas. Como já tem duas, faltam 5. Então, vou colocar aqui 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Vamos conferir. A vírgula não está aqui entre o 2 e o 8. Vamos ver se dá 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Ok? Então, esse aqui é o resultado. Certo? Este número em notação científica equivale a 28.700.000, tá? É o valor dele. É que aqui ele está escrito em forma de notação científica. Como falei no início da aula, a notação científica é uma forma de representar números muito grandes ou muito pequenos, de uma forma simplificada, ok? Letra C. 5 vezes 10 elevado a menos 2. Agora observe que o expoente é negativo, então vai ser processo invertido. Eu vou colocar o 5, tá? Veja que na letra B, como o expoente era positivo, a vírgula veio para a direita. Veja, ela estava aqui, ela veio no sentido da esquerda para a direita. Agora, quando o expoente é negativo, a vírgula vai, em vez de vir para a direita, ela vai voltar para a esquerda, porque o expoente é negativo. Se o expoente é 2, ele vai voltar 2 casas. Aí você deve estar se perguntando, como que eu vou voltar a vírgula 2 casas se aqui não tem vírgula? Aí eu volto a frisar, a repetir, que quando o número não tem vírgula, é como se a vírgula estivesse depois dele aqui. Ok? Vamos voltar ela 2 vezes, porque o expoente é 2. Então, volta 1, 2. Não vai parar aqui a vírgula. E aí, esse espaço aqui de uma casa, você completa com 0. E lembrando que antes da vírgula tem que ter outro 0. Então, esse vai ser o resultado, tá? 5 vezes 10 a menos 2 vai dar 5 centésimos, ok? Voltamos 2 casas decimais. E para encerrarmos essa segunda questão, esse segundo exemplo, vamos pegar esse número aqui, ó, 0,6, tá? 0,6. A vírgula está aqui, ó, entre o 0 e o 6. Como é menos 3, ou seja, como o expoente é negativo, aí você já sabe, a vírgula volta para a esquerda e não vai para a direita. Ela vem para a esquerda, certo? Então, vamos lá. 3 casas ela vai voltar. Se ela está aqui, vai fazer, ó, 1, 2, 3. Então, vai parar aqui a vírgula, tá? Então, completa-se esses espaços com 0 e outro 0 antes da vírgula. Então, ficará dessa maneira aqui, certo? 0,006, ou seja, 6 décimos de milésimos. Então, você veja o vídeo, se tiver alguma dúvida, reveja, certo? Você tem a oportunidade de estar retornando e revendo o vídeo. E para nós concluirmos, eu peguei 2 exemplos aqui do dia a dia, onde a notação científica é usada, ok? Vamos ver aqui, ok. Olha só, outros números escritos em notação científica. Letra A distância do planeta Terra ao Sol é de 149 milhões de quilômetros, certo? A distância do planeta Terra ao Sol é de 149 milhões de quilômetros. Como que eu vou representar esse número em notação científica? Aí você já sabe. Notação científica tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, onde que tem que ir a vírgula aqui? Vai ficar aqui entre o 1 e o 4. Porque se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar 14, então vai ficar maior que 10, e tem que ser menor que 10, a notação científica. Então vai ficar 1,49, não precisa colocar o 0 aqui, vezes a potência de base 10. Quem vai ser o expoente? Tem que ver quantas casas a vírgula voltou. Aqui não tinha vírgula, aí você já sabe. Como já falei, quando não tem vírgula,
está no final. Vamos voltar até chegar no 1 aqui, ver quantas casas vai voltar. 3, mais 3, 6 casas, 7, 8. Então aqui vai dar 8. Então vai ficar 10 a oitava, certo? Então é isso. Escrevemos o número aqui em notação científica para representar a distância do planeta Terra ao Sol. Vai ser 1,49 vezes 10 oitava quilômetros. E aqui no nosso último exemplo, nós temos o tamanho de um átomo de hidrogênio, que é uma partícula microscópica, muito pequena, que não pode ser vista a olho nu, né? Só com o microscópio. Então, o átomo de hidrogênio, a medida dele é essa aqui, ó, certo? Aqui seria 5 metros, mas olha quantas vezes a vírgula voltou, tá? Se você contar aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o tamanho dele aqui é minúsculo, né? Vamos ver aqui. Nós vamos escrever em notação científica, então vai ficar 5 vezes 10, né? 5 vezes 10. Por que 5? Porque o número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Eu não posso colocar 0,5, porque se ele começar com 0, será menor que 1, e não pode ser menor que 1. Como ele é menor que 0, o expoente vai ser negativo, você já sabe, para representar números muito pequenos, que é o tamanho aqui de um átomo de hidrogênio. Mas para chegar até aqui, a vírgula se deslocou quantas casas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui vai ser isso. Vamos conferir? Ó, tá aqui a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso. Passando aqui para frente do 5 deu 11 casas. Então essa vai ser a forma em notação científica para representar o tamanho de um átomo de hidrogênio. Ok, gente? Então é isso. Estou à disposição, tá? Caso precisem tirar mais alguma dúvida. E bons estudos para vocês.